Aqui é a Silvana do Working Freelance, estamos aqui com a Maria Isabel da Silva. Ela é conciliadora judicial, pedagoga e sócia do grupo DSS Condomínios e Imóveis, consultoria e treinamento. Bom dia, Isabel, tudo bom? Bom dia Silvana, tudo bem? Bom dia a todos que nos assistem. Vamos falar um pouco sobre a comunicação dentro de condomínios, Isabel. Exatamente o que? Seja mais específica para eu especificar a comunicação. A comunicação entre os condôminos, síndicos, porque a gente vê que hoje em dia ela está existindo muito pouco. Essa comunicação, vamos supor, se eu chego para você, porque tem uns temas que a gente fala assim, você deixa tipo protocolo na portaria, aquela coisa toda. Aí, em vez do síndico chamar o condômino para conversar, para tentar entender o que está acontecendo, ele vai com rispidez, ele vem de uma forma arrogante. O porquê que está acontecendo tanto isso, você acha, hoje em dia em condomínios? Silvana, em primeiro lugar, é preciso entender o que é a comunicação. A comunicação vem do latim, communicatio, que significa tornar algo comum. Os especialistas, atualmente, nós temos alguns dados que comprovam que a nossa comunicação equivale a 55% em gestual, corporal, 38% por voz, e o restante exatamente no que eu estou dizendo, nas palavras. Então, quer dizer que quando eu estou me comunicando, meu corpo está falando, a minha voz está falando, pouquíssimo você está relevando o que exatamente eu estou falando, a mensagem. Nós temos aí um emissor, um receptor, um canal e uma mensagem. Dentro dessa mensagem, nós temos alguns ruídos que podem atrapalhar a comunicação. Digamos que dentro do condomínio, os ruídos são diversos. São contendas, são conflitos, os ruídos podem vir de natureza interpessoal, dentro de si, intrapessoal, com as pessoas, aliás, com as pessoas intrapessoal, intergrupal, ou seja, dentro de grupos, de famílias, de núcleos, dentro dos próprios condomínios devem haver núcleos que também podem se desentender, e a comunicação não é um processo tão simples, embora seja simples quando aprendemos a nos comunicar, a utilizar a língua portuguesa, mas não é tão simples compreender o que é que a pessoa que está conversando comigo deseja ou tem interesse, ou o próprio síndico, vamos colocar dentro do condomínio síndico e o morador. O que o síndico deseja, o que o morador deseja, e se estes desejos estão em sintonia, pelo bem coletivo, não por um só motivo individual. Sim, e tem muitas vezes, eu já vi isso acontecer, grupos do WhatsApp de condôminos. Você acha isso legal? Grupos de WhatsApp, eles têm uma finalidade. Os grupos são exatamente qual é a finalidade. Dentro de um condomínio, nós temos a necessidade de propagar a informação correta, informação de fonte correta, que possa alertar os condôminos quanto a algum perigo, ou informá-los quanto a alguma necessidade de organização, ou mesmo informá-los quanto à mudança de horários de funcionários, ou informá-los quanto à mudança de alguma rotina dentro do próprio condomínio. O interessante é ter um grupo em que o síndico, o gestor predial, ou mesmo aquele que precisa se comunicar com a coletividade, deixe como somente os administradores enviando as mensagens. Um grupo de troca de mensagens, de confraternização de mensagens, seria interessante para algo específico. Eu não sei, não arrisco dizer que não seja, depende de cada condomínio. Há condomínios que têm 30 condôminos, e há condomínios que têm 800 condôminos. Então, o síndico deve ter esse feeling, de observar o que é que eu desejo comunicar. Eu preciso, de fato, de um grupo que 800 pessoas estejam, e que, enfim, eu tenho que fazer diversos grupos, ou mesmo nós temos ainda uma outra ferramenta que é o Telegram, que pode ser realizado um canal, e por meio desse canal também transmitir informações. As informações são atemporais, ou seja, quem entrar hoje vai conseguir ver a informação de um mês atrás.
enfim, há outras alternativas. E em volta de tudo isso, às vezes essa má comunicação, esses grupos de WhatsApp que às vezes o síndico não tem esse feeling de deixar coisa só para ele comunicar e vira aquela rede social que sai de tudo nesse momento. Aí o que acontece? Existem os litígios condominiais. A conciliação, no meu entendimento, é o melhor caminho para isso. O que você pode falar sobre mediações de conflito extrajudiciais em condomínios? Bom, dentro do condomínio, nós entendemos que o próprio condomínio é uma coletividade. Todos têm um condomínio. Aliás, todos têm um domínio, né, de uma unidade autônoma. As unidades são autônomas, cada um tem a sua unidade, mas é uma coletividade, há áreas comuns. E isso de uma forma técnica. Nós temos regras dentro do condomínio, nós temos o regimento, nós temos a convenção de condomínio, nós temos especificação de condomínios, nós temos normas ABNT, nós temos portarias a serem observadas, nós temos decretos, leis, nós temos a própria Constituição, que rege todo o ordenamento jurídico. Nós temos muitas observações a serem feitas para que uma coletividade observe e consiga conviver. Porque o interessante é conviver na coletividade. Quando o litígio acontece, Debruhl fala que o conflito ele é exatamente a guerra entre o meu interesse individual e o interesse coletivo, ou o interesse de outrem, que não seja o meu interesse. Então, quando algo choca com aquilo que não estou de acordo, surge um conflito. Só que a forma como nós lidamos com o conflito é que faz toda a diferença. Se nós observarmos o conflito como algo construtivo, como uma mensagem que não foi dita de forma direta, mas que aquele conflito emergiu e que trouxe alguma necessidade do condomínio, nós transformaremos isso em algo positivo. Mas quando nós observarmos aquele conflito e passarmos do equilíbrio de resolvê-lo para a violência, seja ela verbal, seja ela gestual, seja ela corporal, aí nós temos de fato um litígio. E esse litígio, ele pode ser resolvido tanto dentro ainda do próprio conselho, nós temos aí os síndicos, os conselhos, as assembleias, as soluções pacíficas, e aí chegamos até o Poder Judiciário. Antes de chegar ao Poder Judiciário, nós temos esta cultura de harmonização, que é exatamente a conciliação extrajudicial. A conciliação ela pode se dar de uma forma que um terceiro imparcial trabalhe aquele conflito de forma confidencial, obviamente, e que venha a trabalhar aquele conflito com ferramentas adequadas, com escuta ativa, de forma que encontre uma solução. A solução pode vir a surgir ou não. Isabel, nós temos uma pergunta de um ouvinte. Você responde para a gente? Quero saber responder, que nós não temos problema. Não, você vai saber sim. É o Julião Cavalcante, ele é o gestor da JC Condomínios e ele pergunta: quais são as vantagens da conciliação oferece para o síndico, condômino e o condomínio? Veja bem, nós temos uma cultura, Brasil, ou tínhamos, uma resolução do CNJ 125, que regula toda a matéria de métodos alternativos, né, e dos sejusques e tudo. Eu vou responder a pergunta do Julião com um exemplo típico que eu vivi. Julião, eu estava dentro de uma conciliação, eu era uma co-conciliadora, estava como co-conciliadora, e a questão era inadimplência de condomínio. Não ocorre, bastante, né? E nós estávamos ali resolvendo. Tivemos a abertura, porque o processo de conciliação, ele tem etapas, correto? Sim. Uma abertura que eu esclareça que ali é um momento de diálogo, uma abertura que, de fato, eu diga o que é que nós estamos fazendo e qual é a intenção de estar ali todos conversando para encontrar um meio de resolver o conflito sem levar até o Poder Judiciário como uma demanda em forma de ação, de ajuizamento de ação.
Então, nós estávamos conversando, a condômina sentou, a pessoa falou, nós falamos, ela olhou para a gente e disse assim, quanto eu tenho que pagar? Foram mostrados ali os cálculos, então ela olhou para nós e falou assim, tá bom, eu pago isso em 3 vezes. E nós olhamos uma para outra, mas tão rápido assim? Nossa. O que eu não queria era ter que lidar com aquele síndico idiota. Você percebe que a situação chegou num ponto em que ela teve que ali, obviamente, um trabalho muito rápido. Ela estava pronta para conciliar. O que ela não queria era ter que lidar com uma pessoa. Não, esse conflito com a pessoa é muito grande às vezes, né? Exatamente. Às vezes o conflito não é não pagar o condomínio, não é uma briga entre vizinhos, mas é sim com a pessoa, e a gente precisa compreender isso. Então, creio ter respondido ao Julião de que há métodos dentro dos próprios condomínios, por meio do diálogo, por meio da conversa, por meio do conselho, por meio da assembleia, há muitos meios até chegar à conciliação e até ao poder judiciário. E tem muitas vantagens nisso, né? Porque sempre essa terceira pessoa, já que a pessoa não quer, vamos supor, conversar com a administradora ali por um ou outro motivo, né? E a conciliação, ela é muito benéfica ao condomínio, ela economiza, acho que restaura um pouco a convivência, né? Ali dos condôminos em si. Sim, a própria ação de que vamos conciliar, a própria intenção de vamos conciliar já traz algo novo para um conflito que às vezes está rolando há muito tempo. Então, quando sentam as partes para conversar, quando está um terceiro imparcial que nem pende para um lado e nem pende para o outro, a probabilidade de conversa, de diálogo, de instaurar uma harmonização é muito maior do que dentro do próprio condomínio, em meio a tantos conflitos, tanto internos quanto externos. Então é sempre vantajoso, né, Isabel, a gente fazer uma conciliação. Sim. Eu estava vendo, você, deixa aqui, você é idealizadora do Encontro da Cidade. Me fala um pouco sobre isso daí. Encontros da Cidade? A intenção dos encontros da cidade são encontros com síndicos. Nós tivemos um agora há poucos dias com o delegado, Dr. Luiz Davini, falando sobre segurança condominial. Tivemos encontros com advogados, com professores. A intenção é levar conhecimento e também trocar conhecimento e experiência dentro dos meios condominial e imobiliário. É exatamente isso. É uma forma que nós encontramos de conversar e se aproximar com todos aqueles que estão de alguma forma ligados aos meios condominial e imobiliário, porque há muito, mas muito que se conversar, porque dentro do meio condominial há vários nichos, há várias questões, nós temos aí diversos temas, diversos assuntos que às vezes são angustiantes para o próprio síndico ou gestor predial ou a própria administradora tratar de uma forma que seja assim, tete a tete com alguém. Então, levando a informação, trocando experiência com quem já fez, que agora nós teremos, inclusive, aproveita a oportunidade para dizer que nós teremos um Encontros da Cidade dia 27. Hoje a gente tem hoje é 18, né? Não sei quando vai a gravação, mas hoje a gente tem dia 18 de fevereiro, às 8 horas, com o Dr. Cristiano de Souza e o Dr. André Junqueira, que são condominalistas de São Paulo e Rio, respectivamente, que vão falar sobre locações por temporada e as polêmicas que existem quanto a isso. Imagina quantos litígios não tem. Imagina quantos litígios não existem com relação a isso. Olha, eu até, numa entrevista... Eu já vivi alguns. Numa entrevista que eu fiz com o Dr. Cristiano, nós demos uma tipo de uma entrada até sobre isso e até sobre o condômino antissocial. E pelo que eu tenho acompanhado esse trabalho de vocês, eles trazem muita informação, eles trazem muito esclarecimento, porque às vezes até o síndico ele fica perdido,
Porque eu não sei se você tem visto isso, mas a gente tem acompanhado, a gente vê síndicos hoje que falam assim, ele toca, ele administra, mas ele não se atualiza e tem muita coisa acontecendo. Tem muitas regras para ser seguidas, sabe? Então, esse trabalho de vocês eu acho que é muito interessante porque traz o esclarecimento, traz uma luz para quem está perdido, sabe? Sim, sim. E além disso, a intenção é essa mesmo, de trocar experiências, de trabalhar de uma forma que a gente possa levar pessoas a conhecer que a angústia de todos, né? Que se você sofre para fazer uma reforma, saiba que o outro síndico também sofreu. Se você tem dificuldade com a sua segurança condominial, veja que há possibilidade de melhorar a sua segurança condominial e eliminar a sua vulnerabilidade. Enfim, é algo que é justamente para conhecimento mesmo. Não, e essa questão da locação por temporada, hoje em dia está um zum, 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 né? Porque não tem nada definido e todo mundo quer usar. Exatamente, também vivenciei uma conciliação relacionada a isso. O proprietário se sentiu lesado por meio de um uso de um aplicativo e estava ali trabalhando uma forma de solucionar um conflito com relação ao locatário, desculpa. E foi bem sucedida? Foi bem sucedido. Isso é bom. O importante é isso, sabe? A gente evitar ao máximo o judiciário e tentar o máximo a conciliação, que eu acho que isso é válido, né? É um caminho, nós estamos evoluindo como seres humanos. Antigamente, não digo nem antigamente, mas a cultura que foi apregoada é a cultura do litígio. Ou seja, você vai até um advogado, você vai brigar pela sua causa, e isso é o trabalho dele, é defender o direito do cliente. Mas não é somente este caminho, tanto é que a gente tem algumas cláusulas até no contrato que podem assegurar que antes de ir até um poder judiciário, você possa resolver isso dentro de uma câmara, né? Exatamente. Por meio da conciliação, da mediação ou da arbitragem, dependendo do tipo de conflito. Não, isso é muito importante. Bom, hoje o nosso tempo é bastante corrido, que eu sei que você tem horário para um monte de coisa. Eu gostaria de saber, Isabel, você quer deixar algum recado sobre os eventos futuros? Quer deixar algum recado para esses síndicos? E falar um pouco do seu trabalho para a gente? Sim. Ultimamente, tenho notado isso, uma opinião minha, dentro da vivência, com relação a condomínios ou a própria mediação, mais propriamente conciliação para condomínios, e temos notado que grande parte das dificuldades é estabelecer uma comunicação eficaz, uma comunicação assertiva que possa entender qual é a necessidade do condômino, qual é a necessidade do síndico, e às vezes eles estão falando a mesma coisa e não se compreendem por causa de muitos outros ruídos, que são as dificuldades de comunicação, seja ela no sentimento, ou nas emoções, que permeiam também a comunicação e que fazem parte do nosso dia a dia. Nós precisamos aprender a lidar com pessoas, com seres humanos, e dizer também que precisam ser passadas as informações por parte dos gestores. Alguns moradores desconhecem regimento interno, desconhecem convenção, muitos litígios por conta de reformas vêm por falta de conhecimento do próprio condômino, precisa ser transmitida, seja de forma escrita, seja por meio da assembleia, seja por meio de uma palestra, seja por meio de um vídeo educativo dentro de um elevador, mas o síndico não pode ter este medo de transmitir a informação que é para a segurança patrimonial do próprio condômino e também para a boa convivência do condomínio e daquela coletividade, o que evita e possivelmente evitará muitos conflitos. Dizer também, fazer um convite para todos, que o nosso próximo Encontros da Cidade será com mulheres. Olha aí, Silvana, 3 mulheres, 3 síndicas muito experientes, muito bem evoluídas no sentido da experiências dentro do condomínio. Uma tem 10 anos de atividade, que é síndica orgânica,
é a Cleonice. Legal. Outra tem 6 anos de atividade, que é a síndica profissional, que é a Vanilda, e a Elis Rocha é gestora predial, há mais de 10 anos também, creio que 13 anos ela está no mercado condominial. Elas falarão, a Cleonice falará de implantação de portaria digital, a Vanilda falará de reforma de fachada, que é muito difícil às vezes conseguir uma coletividade. A gente tem muitas coisas, passar pela votação, adquirir uma empatia com os condôminos, né? Porque muitos julgam que convencer todo mundo aí é complicado. É supérfluo, e não é. Exato. Então, e a Elis vai falar de uma obra de grande porte, de milhões, e também de uma troca de caixa d'água que foi muito complicado para ela fazer, algo até simples, mas que ela teve muitos conflitos. Vai ser muito bom. Vai ser ao vivo? 27/2, ao vivo, 27/2 às 20 horas. Não, você passa depois esses dados para mim, a gente coloca na descrição do vídeo, para que todos que queiram, né, o link depois para as pessoas se inscreverem, porque eu acho essas pautas muito interessantes, porque conflito em obras, fachada, como você disse, que as pessoas acham que é banalidade, na realidade é uma necessidade, e é muito interessante as pessoas compreenderem e ter mais conhecimento sobre isso. Obrigada, Isabel, pela sua participação. Quero poder contar com você mais vezes, outras entrevistas, para a gente falar mais sobre condomínio. Você quer deixar um contato, alguma coisa para que a gente possa, para que as pessoas queiram entrar em contato e tirar dúvidas, alguma coisa com você? Sim, podem entrar em contato por e-mail. Vou soletrar o e-mail, é Isabel com S, @d de dado, S de sapo, E de escola, S de sapo, .com.br, isabel@dses.com.br, e meu WhatsApp também, que é um canal aberto, que eu creio que não trará conflitos, mas tem soluções, DDD 11 94764 7777, 11 4764 7777. Estamos abertos, trabalhamos com consultoria, treinamento, tudo voltado ao meio condominial, aos meios condominial e imobiliário. Tá ok, então, Isabel, obrigada pela participação, esperamos você mais vezes, tá? Obrigada a você, Silvana, pela oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.